Ministério Público Federal ofereceu ontem denúncia contra o ex-presidente Lula. Então vou falar sobre isso, sobre a situação do Brasil, se o Temer deu golpe ou não deu. Então vamos lá. Bom, eu acredito que contra o Lula, a questão do triplex e do sítio são muito frágeis. Frágeis por quê? Porque apesar dele ter visualizado a obtenção de uma vantagem indevida ali, ele não comprou efetivamente o triplex e ele até chegou a fazer um contrato de compra e venda com o sítio, mas não assinou, não tocou o trem para frente. Talvez, se as circunstâncias permitissem, ele até fosse fazer essas duas coisas, só que ele não chegou a fazer. Então, eu realmente acho que essas duas questões estão muito frágeis contra o Lula. Mas a guarda dos bens pela OAS, pagando 20 mil por mês, realmente é um fato que eu acho que pega ele. A outra questão são as palestras. As palestras, elas foram muito bem remuneradas. Elas foram feitas, aparentemente foi feita a palestra sim, mas o valor que se pagava por elas é um valor suspeito. Mas eu acho o seguinte, para o Lula ser condenado por corrupção, ele teria que ter praticado um ato e recebido em troca o benefício do pagamento da palestra. E aparentemente não foi por conta de um ato, as empresas pagavam ele por coisas difusas, por possíveis, tipo assim, para deixar o cara alegre, né? Não era uma coisa assim tão objetiva. E a outra coisa que eu acho que pega mesmo contra o Lula é o Instituto Lula. Por quê? Porque o Instituto Lula deve ter lá um estatuto que visa defender os interesses do Brasil e não os interesses da pessoa física do Lula. Então, quando o Instituto Lula faz as coisas para o Lula, é como se fosse um porta-voz do Lula. É estranho, para mim está esquisito, porque um instituto, pelo que eu saiba, ele tem vantagens tributárias, isenções, imunidades, não sei direito, até vi a Receita falando, notificar eles lá para poder tirar alguns benefícios. Então eu acho que é aí que vai pegar os crimes tributários. E o Paulo Okamoto deve estar nessa. Então eu acho o seguinte, quer pegar o Lula, faz o trem bem feitinho. Pelo que eu vi os promotores falando na televisão, são coisas muito frágeis, não tem coisas concretas contra o Lula. Então tem que pegar. E outra coisa, dado o tanto de dinheiro desviado, os valores imputados ao Lula são irrisórios. Então, se o cara foi roubar, roubou mixaria desse jeito, eu acho o seguinte, ele não fazia, ele deixava os outros fazer, fazia vista grossa. A questão dele não era tanto o dinheiro, era o poder. Mas isso aí é uma opinião minha, que eu não tomo partido. O meu partido é o Brasil, eu gosto do Brasil, eu gosto de viver no Brasil, eu quero o bem do Brasil, eu quero o bem dos brasileiros. Agora, se é PT, o partido que eu mais comungo é o PSDB. Então, eu não sou do PT, não sou do PMDB. O Temer deu um golpe na Dilma? Deu. Mas ele nada mais fez que um contragolpe no golpe que a Dilma tinha dado ao esconder a real situação dos brasileiros e ganhar a reeleição. Então, ali ela aplicou um golpe nos brasileiros ao esconder a situação, aquelas pedaladas dos caras. Eu não acredito que aquilo tenha sido legal, mas foi uma falta com a verdade. Ela faltou com a verdade com a gente, ela enganou, entendeu? É evidente que todo mundo achava que a situação estava ruim, mas ninguém sabia a real dimensão do problema fiscal brasileiro. E o problema fiscal brasileiro também não foi feito pelo PT. O problema é a Constituição de 88, o problema são os políticos brasileiros. Tanto é que, para resolver o problema fiscal, o Temer está pedindo alterações na Constituição. E o PT não é dono da Constituição, não foi o PT que fez a Constituição. Se querem fazer uma reforma constitucional, o Congresso é o responsável. Então isso aí não é culpa da Dilma, essas despesas. Tanto é que o Temer entrou e os gastos fiscais, os gastos aumentaram, não diminuíram o rombo, só que a televisão agora não fala mais nada, quer dizer, passa a mão na cabeça do Temer. Não é como na Dilma, que quando ela propôs o déficit zero, ela quase foi depenada. O Temer faz um déficit menos 170, não, tudo bem, é herança da Dilma. Não é. É herança da Constituição, do Congresso, e você pode ver também que os estados, os municípios estão com problemas fiscais. Então isso tudo é do PT? Não, não é do PT. Tá? Eu não sou do PT, não sou do PMDB, não sou do PSDB, apesar de achar que o PSDB é o partido mais sensato do Brasil. Então eu sou um mero observador, tá? E eu acho o seguinte, quando a gente toma partido, a gente perde a capacidade de análise. Então eu acho que o Brasil não é perfeito, tá? Mas eu gosto de viver aqui, eu gosto do Brasil, gosto dos brasileiros. E acho até que quem fica falando mal do Brasil também gosta do Brasil. Eu pego o exemplo do Rodrigo Constantino e do Rodrigo Souza. Os dois saíram do Brasil, diz que aqui não dá para viver, aqui, vai para os Estados Unidos e fica falando mal do Brasil. Quer dizer, então, por que não vai cuidar dos Estados Unidos? Por que não vai preocupar com a eleição
americana, por que está preocupado com o Brasil? Eu acho que quem desdenha quer comprar. Eles saíram do Brasil, mas o Brasil não saiu do coração deles. Então eles gostam do Brasil, né? Não sei, parece até que sente ter saído. Mas esse é problema deles, né? É o seguinte, quem quer ir vai, quem quer ficar fica. O importante é que a gente viva em paz, sem... Pensa bem, eu lembro da Primavera Árabe também, o pessoal tudo endossa. Não, tem que fazer, tem que... Olha lá a zona que virou a Síria. Vocês querem isso para o Brasil? Quer uma guerra? Então, o Brasil não é perfeito, gente, mas também não está uma zona igual está lá na Síria. A gente não invade outros países igual os Estados Unidos. Entendeu? Não é perfeito, mas para mim está ótimo, tá? Eu acho o seguinte, eu emagreci 10 quilos nos últimos 2 anos. Então, eu acho isso. A gente tem que cuidar da vida da gente, da saúde da gente, para viver bem. Mas o que eu acho do Brasil realmente na atual... Tá com problema fiscal? Tá difícil resolver? Tá. Eu vou ser penalizado? Vou, porque eu estou prestes a me aposentar e vai vir reforma previdenciária aí que vai me tirar direitos. Mas o que eu vou fazer? Eu trabalho por mais tempo, eu aposento, continuo trabalhando, eu tenho que me virar. Eu não posso ser contra as reformas só porque elas vão me prejudicar. Vai tirar direito do trabalhador? Vai. Porra, mas aí você como trabalhador, você cuida da saúde e trabalha mais um pouco. Eu acho o seguinte, não adianta você brigar para não te cortar os direitos. Vai ter que aceitar o corte de direito. Isso aí não é um problema do PT, do Temer, nem de ninguém. A conta não fecha. Então vai ter que tirar direito do trabalhador. Eles falam que não, mas vão. Mas o que eu penso realmente do Brasil? Eu nasci em 62, estudei lá em Juiz de Fora, Engenharia Civil, de 1981 a 85, no auge da crise econômica brasileira. O Brasil realmente teve uma grande crise que poucas pessoas viveram, tá? A maioria acho que não sabe o que é crise. Acho que atualmente a gente está vivendo uma crise, eu acho que isso não é crise que se preze, tá? Nós tivemos o câmbio paralelo com ágio de 170%. Você pensa bem, hoje o dólar para você viajar para o exterior a uns R$8. Está em 3,25 o dólar oficial, né? Antigamente a gente não conseguia comprar dólar no oficial, você tinha que comprar no paralelo, no black. Então a situação cambial do Brasil melhorou muito. A gente era altamente deficitário em petróleo, nós fizemos uma grande dívida externa, os juros eram flutuantes, o Paul Volcker jogou os juros lá em cima, acho que uns 18, 20%. A dívida era corrigida, os juros era pela LIBOR, ou seja, flutuante. Então o Paul Volcker aumentou os juros, a nossa dívida, os juros aumentou muito. Então o Brasil quebrou, declarou moratória. Só quem viveu esse problema cambial nos levou à hiperinflação. Então aquilo é que era a crise. No momento existe uma crise fiscal? Existe. Mas é uma crise que vai ser solucionada pela lei, pelo menos esperam. Os políticos estão demorando para fazer, mas vão acabar fazendo, não tem jeito. Não é possível que vai deixar voltar a hiperinflação. Então é o seguinte, o Brasil já teve crises muito mais graves que essa agora. O golpe que o Temer deu na Dilma deu certo, a situação está relativamente estável, não está tendo tanta quebradeira quanto se temia. Então eu acho que a situação do Brasil está boa. E para nós brasileiros, para nós que amamos o Brasil, a vida está boa, a minha está boa. E quem não está, que trate de cuidar da vida dele para a vida ficar melhor. E não adianta você ficar querendo reclamar. Vamos cada um cuidar da sua vida, que se cada um melhorar a sua própria vida, o Brasil como um todo vai ser melhor. Vai continuar a roubalheira? Vai. Mas pelo menos de agora em diante, eu acho que o pessoal vai roubar menos, porque grandes empresários, pensa bem, o dono da Odebrecht na cadeia, gente. É claro que o Brasil está mudando. Então pode reclamar, mas está mudando. Agora, eu acho o seguinte, tem que pegar o pessoal que roubou? Tem. Agora tem que respeitar a lei também. Não pode ter só porque a pessoa não gosta do Lula, botar o Lula na cadeia sem prova. Eu acho que tem que fazer a coisa com calma, para que não se volte a favor, para que o Lula não se faça de vítima. É o seguinte, se ele errou, o negócio é o seguinte, fez merda, fez, mas tem prova contra ele, o cara não precisa só fazer a merda, você precisa ter provas contra ele para botar ele na cadeia. Não é porque você não gosta dele que vai jogar na cadeia. O Lula e a Dilma, gente, já tiveram aprovação recordes. Então, eles já foram considerados bons pela população. Hoje é porque o Brasil está vivendo uma crise, então aí pegam eles como bode expiatório. Eles devem pagar por isso? Por mim que paguem. Quem mandou entrar para a política? Entrou para a política, a pessoa pode ir lá em cima e pode ir lá embaixo. Isso é problema deles. Agora, eu acho o seguinte, por uma questão de Estado de Direito, a gente tem que respeitar as leis, o judiciário tem que ser ameno. Eu torço para que o juiz Sérgio Moro, desta vez, não seja tão embirrado com o Lula, e coloca os promotores no lugar, porque eu acho que o que os promotores fizeram ontem
na oferecer denúncia contra o Lula, não foi uma coisa consistente. Eu não gostei do trem. Eu acho que você tem que embasar muito bem e não ficar... Como é que o Lula obteve vantagem de um triplex que não é dele? Eu acho que essa prova está falha. Falou, Massado? Um abração.